Para quem trabalha em confinamento, sabe a importância de saber o número exato de animais por piquete, tá? Por lote. Por quê? Porque se um animal ele vara, né, de um lote para o outro e você não percebe, aí você pode ter alguns problemas, né, na questão de alimentação, na questão de sanidade, na questão de bem-estar, esterco, enfim. Se um animal varar de um lote para o outro, você precisa fazer essa realocação. Então, na maioria dos confinamentos que não trabalham, né, com a tecnologia do drone, como que é feito? Eles mandam, né, 2, 3 peão a cavalo dentro de cada piquete e faz essa contagem manualmente. Só que esse é um processo trabalhoso e pode ter alguns erros de contagem. Então, uma metodologia que a gente tem que facilita bastante é fazer essa contagem a partir de imagens de drone, tá? Então, a gente tirou uma imagem de drone aqui. Claro, você teria que tirar várias imagens por piquete, né? E vai fazendo essa contagem, por piquete, tá bom? Então, você poderia pegar essa foto e ir fazendo a contagem manualmente, né? Vai marcando aqui. Só quero apresentar uma solução bem interessante para vocês que a gente consegue agilizar esse trabalho com o uso da inteligência artificial. Então, eu vou mostrar um aplicativo, tá? Que a gente está liberando para os alunos do curso, que a gente abriu, né? Um curso de como treinar uma inteligência artificial com as suas próprias imagens para fazer detecções em ortomosaicos, né? Imagens georreferenciadas, então para fazer contagem de café, mudas de café, eucalipto, milho, e a gente pode fazer detecção de gado também em fotos, tá bom? Não é muito interessante a gente fazer a detecção do gado em ortomosaico, né? Ou seja, em imagens georreferenciadas como essa, uma imagem inteira, por quê? Porque quando a gente está fazendo um mapeamento, esse gado ele se movimenta. Então pode ser que quando o drone estava tirando essas fotos, o gado se movimentou e pode dar problema, né, na questão aí da sobreposição, ou seja, esse animal pode aparecer em duas fotos, pode ficar borrado, enfim. É mais confiável a gente fazer essa detecção nas imagens propriamente, tá bom? Então para fazer essa detecção na imagem, a gente criou esse aplicativo que vai facilitar bastante o nosso dia a dia, tá? Esse aplicativo a gente está fornecendo para quem é aluno do curso, então é só clicar aqui, tá bom? Nesse aplicativo Nelore Tech. Deixa eu aumentar aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai carregar a nossa imagem que a gente quer fazer a detecção. Então, só um exemplo, vou pegar uma imagem aqui. Ele já abriu essa imagem. Então, novamente, né, a gente precisa fazer a contagem por lote. Para mim não ter que ficar marcando, né, inicialmente, a gente pode utilizar uma inteligência artificial treinada para fazer, né, uma pré-seleção desses animais. Essa inteligência artificial que eu treinei somente com algumas imagens e eram imagens que eu encontrei na internet. Se você treinar uma inteligência artificial com as suas próprias imagens, né, com o dataset do seu confinamento, por exemplo, o modelo vai ter uma performance muito melhor, tá? Por quê? Porque ele está treinado com as suas próprias imagens. Então, só para mostrar para vocês a performance do modelo mesmo com imagens de outras pessoas, né, que eu encontrei pela internet. Então eu vou selecionar um modelo que a gente treinou, vou apertar aqui para executar a detecção e ele teoricamente encontrou 746 animais, tá bom? Então a gente vê que ele marca bem aqui, olha a quantidade de animais. A gente vê que esse algoritmo, né, esse modelo, ele ainda tem alguns erros, mas o que é interessante? No curso a gente ensina como você pode treinar esse algoritmo com as suas próprias imagens e ter uma assertividade maior. Como eu não trabalho em confinamento, eu não tenho várias imagens, né, dessa parte, né? Eu trabalho mais com a parte de agricultura e tudo mais, mas aqui é uma solução muito interessante que você pode aplicar também para pecuária, beleza? Então, aqui ele me dá, né, a contagem do gado e esse software que a gente desenvolveu, ele é como se fosse o QGIS, você pode adicionar pontos, você pode criar polígono, pode remover. Aqui eu vou selecionar os pontos abaixo de 50% de confiança, tá? Para ele fazer um filtro para mim. Então, todos esses pontos aqui são os pontos que o modelo detectou. Mas cada pontinho, o modelo ele tem uma confiança de que realmente é o gado. Então, se eu selecionar aqui, olha, eu selecionei o que ele tem abaixo de 50% de confiança. Então, posso selecionar. Então, eu vejo aqui, olha, que são os pontos repetidos, tá vendo? Então, eu posso fazer esse filtro. Então, eu selecionei abaixo de 50%. Eu vou deletar, né? Eu vou excluir esses pontos, tá? E agora é bem simples. Eu vou apertar aqui o que e vou marcando os gados, né, que ficaram faltando, tá bom? Então, é muito mais fácil marcar somente os gados que ficaram faltando do que ter que marcar tudo de uma vez, né? Então, é um processo que para agilizar aí no dia a dia. Então, esse ponto aqui tá errado, né? Então, eu vou deletar, ok? Esse ponto aqui no coxo também tá errado, vou deletar. Vamos ver se ficou faltando mais algum. Bom, nesse piquete está tudo certo, ó. Olha a dificuldade de detectar esse gado. Olha, é um gado preto que ainda está na sombra, né? Então, por isso que é necessário ter algumas conferências, tá bom? Mas olha que legal, em alguns poucos segundos eu já fiz a detecção desse piquete aqui, beleza? Daí vamos supor que agora, olha, você quer saber quantos animais tem nessa área, para você fazer um relatório, né? Ah, o piquete tal tá com tantos animais. Você vem aqui, olha,
E você pode apertar o W para criar um polígono ou apertar aqui em criar polígono. Então eu vou vir aqui, ó. Vou marcar aqui certinho, olha. Delimitar esta área. Delimitar aqui. Vou apertar com o mouse direito, né, para finalizar o polígono, ó, polígono 1 criado. Então esse daqui seria o polígono 1, né, o lote 1. Se você quiser, você pode clicar aqui e selecionar, né, e mudar os vértices. Depois que o seu polígono está feito, você pode vir aqui, olha, contar em áreas, né? Então, vou contar em áreas. E ele contou, olha, polígono 1 tem 89 pontos, ou seja, tem 89 animais. Daí você poderia falar assim, olha, por piquete é para ter 90 animais. Então, você sabe que está faltando um. Daí você confere para ver se não foi um erro de contagem, ou se não, você já fala para o pessoal, ó, deve ter varado um animal, para o pessoal pesquisar, tá? Então, ele tem aqui contagem nos polígonos e a contagem geral, beleza? Então, é basicamente esse o processo aí que a gente tem, né, para fazer. Se você quiser, você poderia criar também outro polígono aqui, né? Então, vamos fazer um outro polígono aqui. Salvar. Agora, quando eu conto em áreas, ele mostra nos dois, tá vendo? Olha, então tem o polígono 1, polígono 2 e assim por diante. Aí você poderia editar, né, todos os pontos e fazer essa contagem, beleza? Então isso daí é mais uma solução para facilitar aí no dia a dia para quem trabalha aí com confinamento e quer utilizar a inteligência artificial para treinar esses algoritmos, beleza, gente? Então se você tem interesse em aprender essas soluções e muitas outras, vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição.